Se você sempre quis, sempre desejou, sempre sonhou preparar uma massa de pizza como se preparam nas pizzarias e padarias italianas, assista esse vídeo até o final, porque esse vídeo está repleto de dicas. Esse vídeo é um verdadeiro passo a passo para você poder preparar na sua casa, com qualquer tipo de farinha de trigo, uma verdadeira massa italiana para preparar pizza na sua casa e assar no forno doméstico, no seu forno de casa. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao portal de culinária italiana Receitas do Italiano. Finalmente hoje vamos falar de massa, vamos gravar um vídeo mostrando como preparar uma massa para pizza italiana original, a verdadeira massa de pizza italiana com farinhas que se encontram em qualquer supermercado. Então, se você sempre quis, sempre desejou, sempre sonhou preparar uma massa de pizza como se preparam nas pizzarias e padarias italianas, assista esse vídeo até o final, porque esse vídeo está repleto de dicas. Esse vídeo é um verdadeiro passo a passo para você poder preparar na sua casa, com qualquer tipo de farinha de trigo, uma verdadeira massa italiana para preparar pizza na sua casa e assar no forno doméstico, no seu forno de casa. Então finalmente chegou o dia de postar, de gravar e postar um vídeo. Isso aqui na realidade vai ser uma live, inclusive esse vídeo provavelmente vai ser dividido pelo menos em 2 vídeos, vai ter uma parte 1 e parte 2 no mínimo, porque vamos falar de muita coisa nesse vídeo, vai ter muitas dicas de verdade. Eu já preparei um vídeo da preparação da massa, então vamos comentar junto. Eu vou mostrar esse vídeo, vou comentar, eu vou explicar esse vídeo passo a passo, toda a preparação da massa para pizza. Quem seguia já o canal, os seguidores do canal que já acompanham o meu trabalho há um pouco de tempo, provavelmente vão ficar bem felizes com essa novidade, com essa gravação dessa live, desse vídeo sobre a preparação da massa, porque eu já gravei muitos vídeos com com várias dicas sobre preparação de pizza, mas eu gravei pouquíssimos vídeos sobre preparação de massa. E por que eu não estava gravando muitos vídeos sobre preparação de massa? Por 2 motivos. Motivo número 1, preparar uma massa de pizza não é complicado, não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa de alguns conhecimentos, de algumas técnicas, principalmente sobre qual tipo de farinha escolher para poder preparar uma pizza em casa. Motivo número 2, só misturar água, farinha e fermento, ou seja, só preparar a massa, só a massa em si, não é a preparação da pizza. A preparação da pizza envolve vários passos, vários procedimentos, várias técnicas, então tem que ter conhecimento de técnicas práticas, não somente da preparação da massa da pizza. A massa da pizza é importante, mas não é só a massa que faz uma boa pizza, que faz uma pizza de boa qualidade. Então esses eram os motivos porque mais ou menos eu não queria gravar vídeos sobre massa, porque muitas pessoas no momento prático depois vão preparar, não sai do jeito que talvez saem as minhas pizzas, porque claramente as minhas pizzas saem diferente só pelo fato que eu preparo pizza há muitos anos. Eu comecei do zero, não tive ajuda de ninguém, não segui nenhum curso, porque na época em que eu comecei a me aproximar ao mundo da pizza,
não existiam cursos, não existiam programa de televisão. Então eu realmente comecei do zero, comecei apanhando, eu gastei muito tempo da minha vida, gastei muito dinheiro comprando ingredientes, jogando ingredientes fora, gastei muita energia inclusive energia do forno mesmo. Então, para eu chegar no ponto em que eu cheguei hoje, realmente demorou muito tempo. Então, meus resultados hoje claramente não são como os resultados que vai poder alcançar uma pessoa que se aproxima ao mundo da pizza agora pela primeira vez. Então, é importante a massa sim, mas é importante também conhecer outras técnicas, ter outros conhecimentos também. E no canal tem vários vídeos de dicas, de técnicas de preparação, de como assar no forno, tem vídeos de tudo. Realmente só estava faltando um vídeo sobre a preparação da massa. Então, se depois desse vídeo você quiser aprofundar seu conhecimento sobre o mundo da pizza, lhe aconselho pesquisar no canal outros vídeos que possam ser do seu interesse para complementar o seu conhecimento sobre pizza, porque realmente no canal, no portal, tanto nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e principalmente no canal YouTube, tem vídeos falando sobre tudo o que tem a ver com o mundo da pizza. Então vamos parar sem enrolação, sem mais conversa, vamos ao vídeo. Então, como explicado antes, provavelmente isso aqui tem que ser dividido pelo menos em 2 vídeos. Então, se você está na primeira parte, depois que terminar a primeira parte, continue assistindo, porque a segunda parte com certeza vai começar em automático. Então, eu tive que separar alguns tópicos, algumas informações importantes, porque, como falado, realmente são muitas coisas para ser faladas, são muitas dicas. Então eu tive que separar algumas coisas, porque eu não quero esquecer de nada. O objetivo do meu canal, o objetivo do portal Receitas do Italiano, não é simplesmente divulgar e compartilhar receitas rápidas de 90 segundos. Eu quero que quem segue o canal aprenda realmente as dicas compartilhadas, as dicas repassadas, porque é importante sim a receita, é importante sim a receita rápida, mas a receita depois tem que ser colocada em prática. Então, muitas vezes acontece que quem acompanha receitas na internet assiste a receitazinha rápida, de 90 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos, e depois, quando vai em casa para colocar em prática, nada bate com aquilo que foi visto no vídeo. Então, eu prefiro gravar vídeos um pouco mais longos. Inclusive muitos falam que eu converso demais, mas infelizmente, para poder explicar bem as coisas, para que depois não dê problema, é importante explicar bem determinados assuntos. Então vamos começar logo dizendo que essa aqui, principalmente para que chegou no canal agora ou há pouco tempo, que acompanha o canal há um pouco de tempo, já sabe disso, porque eu já falei disso em vários vídeos. Parte mais importante, a pizza não é só redonda, existem vários estilos de pizza. Eu sei que em alguns países só é preparada a pizza redonda, mas aqui na Itália são preparadas pizzas de diferentes formatos. Tem pizzas preparadas nas pizzarias, que são aquelas clássicas redondas, estilo napolitano, e depois tem outras pizzas que são pizzas preparadas em padarias. São outros tipos de pizza, outros formatos. Um outro estilo muito conhecido aqui na Itália é o estilo da pizza in teglia. Pizza in teglia é uma pizza que é preparada
diretamente na assadeira, muito vendida nas padarias. E pizza em telha, já expliquei em outros vídeos. Em telha por quê? Porque telha aqui na Itália quer dizer assadeira. Então, como essa pizza é preparada diretamente dentro da assadeira, essa pizza é chamada de pizza em telha, porque a assadeira aqui na Itália se chama telha. Então, isso porque é importante saber que não existe só esse tipo de pizza, não existe só a pizza redonda, porque cada pizza tem um determinado tipo de massa, ou seja, para cada pizza tem que ser preparado um tipo de massa. As massas para a pizza não são todas iguais. Com a mesma massa que é preparada uma pizza em uma pizzaria, em um forno a lenha, não pode ser preparado outros tipos de pizza. Principalmente você não consegue preparar com uma massa de pizza de pizzaria, você não consegue preparar pizza em casa. Ou seja, você vai conseguir fazer, mas o resultado não é um resultado bom, com certeza. Ou pelo menos não é o mesmo resultado das pizzarias. E isso por quê? Porque como para cada pizza tem que ter um tipo de massa diferente, para cada tipo de massa tem que ter uma farinha diferente. E por isso que eu queria logo especificar isso, porque o que vamos ver agora? Nós vamos ver agora, eu preparei específico para esse vídeo, preparei uma massa com uma farinha bem parecida com aquela que se encontra em qualquer supermercado brasileiro. São farinhas que têm uma quantidade de proteína baixa. Geralmente são farinhas que têm 4,5 gramas de proteínas a cada 50 gramas, então elas têm uma porcentagem de 4,5% de proteínas. Antônio, onde é que eu consigo ver essa informação? Essa informação geralmente se encontra na tabela nutricional que está na parte de trás da embalagem da farinha. Então, por obrigação de lei, todas as farinhas, todos os produtos alimentícios, na realidade, tem que ter essa tabela nutricional. Então, na tabela nutricional, você vai encontrar a quantidade de proteínas que a farinha tem. O mínimo, na minha opinião, é se quiser se arriscar em preparar com outros tipos de farinhas, tudo bem, a escolha é sua. Porém, eu lhe aconselho de preparar pizza em casa com uma farinha que tenha no mínimo 4,5% de proteínas, ou seja, 4,5 gramas de proteínas. Por que isso? Porque isso garante um resultado mínimo para poder obter uma pizza digna de ser chamada desse nome, porque abaixo disso aí realmente fica complicado preparar uma boa pizza. Então, eu vou imediatamente para o vídeo. Vamos ligar logo o vídeo. Ok, aqui já começou. Então, como falado, essa aqui, como estava dizendo antes, como na Itália a maioria das farinhas de trigo para preparar salgados, pizzas, tem uma quantidade de proteína superior àquelas que se encontram nos supermercados, pelo menos no Brasil. Não sei de onde você vai assistir esse vídeo, mas eu falo do Brasil porque eu morei lá, preparei pizzas com farinhas brasileiras, então eu falo do Brasil porque eu tenho conhecimento das farinhas brasileiras. A maioria das farinhas comuns, aquelas que se encontram no supermercado, tem baixas proteínas. Então eu aqui estou utilizando uma farinha para doces, essa aqui é uma farinha específica para preparar doces, porque é aquela que eu encontro aqui na Itália que se parece mais com as farinhas que se encontram no supermercado no Brasil pela quantidade de proteínas. Essas farinhas para preparar doces, elas têm uma quantidade de proteínas muito baixa, então eu escolhi uma que tem 4,5% de proteínas, como as farinhas que se encontram no Brasil. Aqui eu coloquei já a farinha, eu coloco 1 kg de farinha. Quando eu preparo massa de pizza, eu faço diretamente 1 kg. Aqui em casa, no momento, somos em 3. Todo mundo gosta de pizza.
Eu preparo pizza geralmente no final de semana, mas sempre sobra para a semana. E se você quiser preparar meio quilo, não tem problema nenhum, depende da quantidade de pessoas ou da quantidade de massa que você preparar. Essa receita que eu vou passar aqui, ela é para 1 quilo de farinha. E por que eu estou explicando isso? Porque se você quiser preparar 1 quilo de farinha e você vê que sobra pizza, não se preocupe. A pizza aguenta na geladeira alguns dias, 4, 5, 6 dias com certeza, né? Bem conservada na geladeira. Inclusive a pizza, depois de ser preparada, se sobrar, pode ser congelada. E em seguida pode ser descongelada, esquentada. Tem no canal um vídeo onde eu explico todo o procedimento, como guardar a pizza na geladeira, como congelar a pizza, como congelar a massa da pizza só, como descongelar ou no caso você escolha guardar a pizza na geladeira 3, 4 dias, o tempo que for. E tem nesse mesmo vídeo eu explico como poder esquentar essa pizza sem precisar de ligar o forno. Não tem nem necessidade de gastar energia ligando o forno para esquentar a pizza. Então procure lá, pesquise no canal, tem esse vídeo. Então eu lhe aconselho de preparar sempre 1 quilo, porque tanto a pizza pode ser depois congelada, ou tanto a massa, se você quiser, pode congelar diretamente a massa. Então, quantidade de farinha 1 quilo. Eu utilizo o fermento fresco biológico, porque aqui eu encontro fácil e eu prefiro utilizar o fermento fresco biológico, porque por ser fresco ele dá um aroma diferente na pizza. Se você não encontrar o fermento fresco biológico, pode ser utilizado o fermento seco. No canal tem também vídeo que fala sobre tudo de fermento seco, fermento em pó, fermento fresco. Então, se tiver alguma dúvida em relação a fermento, procure também no canal esse vídeo falando sobre todos os tipos de fermento para pizza. Volto a dizer, eu gosto desse fresco porque eu encontro facilmente, compro ele, eu congelo ele. Tem também vídeos no canal explicando como congelar o fermento fresco, porque provavelmente quando você for comprar a embalagem é grande, então essa embalagem esse fermento pode ser dividido em vários cubinhos e congelado. Tem também um vídeo no canal que fala sobre isso. Mas se não encontrar o fresco, pode encontrar o fermento seco, pode utilizar o fermento seco sem problema nenhum. A única coisa importante, não confunda o fermento seco com o fermento em pó. O fermento seco biológico é um fermento em grânulos de uma cor escura, que tem a mesma cor do fermento fresco. É praticamente o fermento fresco desidratado. Então ele se apresenta em forma de grânulos, é vendido em sachêzinhos mediamente, se eu não me lembro errado, o sachê deve ser mais ou menos de 10 gramas. Para não ser confundido com o fermento em pó, que é aquele que é vendido nos potinhos de plástico. Geralmente são vendidos em potinhos de plásticos vermelho. Eu não vou dizer a marca para não fazer propaganda, mas é muito comum, é muito frequente receber comentários de pessoas que preparam massa de pizza com o fermento em pó, que é um fermento branco, e que não é específico para pizza, não é bom para preparar pizzas. Por quê? Ele é um fermento químico, não é um fermento natural, como os fermentos biológicos, e ele reage e funciona só em contato com o calor do forno. Então, toda a parte do amadurecimento da massa, ele não vai funcionar. Praticamente a massa simplesmente não vai crescer. Você pode deixar ela até horas fora do forno, que ela simplesmente não vai crescer. Ela só vai crescer um pouquinho quando colocada em contato
com o calor do forno, como se fosse um bolo, porque esse fermento em pó, ele é um fermento específico para doces, para bolos, então não é indicado para pizza. Isso aí sobre o fermento. Quantidade de fermento. O fermento fresco eu geralmente utilizo 6 gramas. Isso depende muito também da temperatura que tem na cozinha. Ou seja, isso aí aqui vamos voltar. Não é só misturar os ingredientes que ajuda você a preparar uma pizza em casa. Tem vários fatores, inclusive a temperatura interna de casa, a temperatura interna da cozinha. Porém, eu geralmente coloco 6 gramas de fermento fresco. Caso eu utilize o fermento seco, eu coloco 2 gramas de fermento seco. 2 gramas de fermento seco são suficientes para preparar 1 kg de massa, 1 kg de, no caso, perdão, 1 kg de farinha e 6 gramas de fermento fresco para 1 kg de farinha. Se escapar um pouco mais não tem problema, então não vai, se for 2 gramas e meio, 3 gramas, não se preocupe, se escapar um pouquinho a mais, se escapar um pouquinho a menos de fermento, não tem problema nenhum, não acontece nada. Quantidade de água. Quantidade de água. Eu coloco para esse tipo de massa, para preparar uma massa para uma pizza básica para ser assada no forno de casa, eu coloco 600 ml de água. Ou seja, essa é uma massa com 60% de hidratação. E coisa importantíssima, eu não uso água morna, como muitas pessoas fazem. Muitas pessoas dissolvem o fermento dentro da água morna. Não tem problema nenhum, quem faz isso não está fazendo nada de errado. Eu, como vocês vão ver daqui a pouquinho, aliás, vou colocar o play aqui. Esse aqui é o fermento fresco. Esse aqui é um fermento que eu congelei, por isso que eu tirei esse plásticozinho, essa película alimentar. Porque esse aqui é um fermento que eu comprei semanas antes, dividi em cubinhos e dividi já em cubinhos de 6 gramas. Então, cada vez que eu preparo uma pizza, eu tiro o fermento diretamente do congelador, deixo alguns minutos fora, geralmente 3, 4, máximo 5 minutos fora da geladeira, ele já começa a voltar na consistência normal. Eu não coloco ele dentro da água morna. Quem faz isso não está errando, não tem problema nenhum. Importante que a água não seja quente, que a água muito quente ela vai matar as bactérias do fermento e isso vai fazer com que depois a massa não vai crescer. Já está aqui. Eu vou diretamente dentro da farinha, eu vou dissolvendo assim, como a maioria dos pizzaiolos profissionais fazem nas pizzarias. A única diferença é que nas pizzarias é utilizado mais o fermento seco, só por uma questão de praticidade, porque nas pizzarias os espaços na geladeira são muito importantes, então os profissionais não gostam de ocupar espaços com fermento frescos, porque tanto que o fermento seco é a mesma coisa, e o fermento seco, inclusive, ele tem uma validade maior do que o fermento fresco. O fermento fresco geralmente demora mais ou menos 14 dias se bem conservado na geladeira. O fermento seco, bem conservado em lugar seco, pode demorar até 2 anos, tem um prazo de validade de 2 anos. Aqui eu vou com a água, 600 ml de água. Antônio, que água é essa? Uma água não filtrada. Não aconselho utilizar água de torneira, porque poderia dar sabores estranhos, dependendo do tipo de água da sua torneira. De toda forma, a água de torneira recebe tratamentos antibacterianos, geralmente com cloro,
Então, para evitar de dar esse gosto de cloro na massa da pizza, e é importante que eu aconselho que seja utilizada uma água filtrada dessas que se compra no supermercado. Volto a dizer, 600 ml de água, importantíssimo, eu coloco sempre primeiro o fermento e depois eu vou logo com a água. A água eu não coloco toda de uma vez. E por que que eu faço isso? Por que que eu não coloco a água toda de uma vez? Simplesmente porque uma parte eu deixo primeiro uma parte da água ser absorvida pela farinha. Não coloco tudo junto, porque senão depois vai se criar uma espécie de papinha que não vai ajudar no momento da preparação. E outra parte importante, em uma parte dessa água eu vou dissolver o sal, porque depois eu vou aqui na frente colocando o sal. Então eu coloco geralmente a água em 3 vezes. Coloco primeiro um pouco de água, deixo a água ser absorvida pela farinha, misturando com uma colher simples, não tem história, não tem enrolação, uma simples colher de sopa você vai mexendo, deixo a farinha absorver bem a água. Enquanto isso, já as bactérias do fermento vão começando a se hidratar, vão começando a se alimentar e a fazer o próprio trabalho, e vai se formando já a malha glutínica, que vai dar depois a extensibilidade à massa da pizza, para poder depois estender tranquilamente a massa da pizza dentro da assadeira. Aqui eu vou com sal fino, eu coloco 2 colherzinhas de chá de sal, mediamente são 10/15 gramas de sal, e aí eu coloco agora mais uma parte de água. Falado antes, eu divido em 3 vezes. Aqui com essa parte de água eu vou dissolvendo o sal. Aqui outra coisa importante, já ouvi falar muitas pessoas dizendo que o sal mata as bactérias. De uma certa forma é verdade, mas não nesse caso. Se você misturar o sal diretamente na farinha onde você já dissolveu o fermento, não tem problema nenhum. O único problema é se você coloca o fermento diretamente em contato com o sal por um tempo prolongado. Isso aí poderia prejudicar. Ele não mata totalmente as bactérias do fermento, mas ralenta um pouquinho a ação da fermentação, a ação das bactérias. Aqui eu acrescento mais um pouquinho de água. Nesse caso, eu, em vez de 3 vezes, eu coloquei inclusive 4 vezes a água, deixo absorver bem. Nesse caso você pode estar aqui misturando do jeito que eu estou fazendo aqui. Não acelerei o vídeo, não dei corte, porque eu quero mostrar efetivamente que para preparar uma massa de pizza não precisa de horas. Por que isso? Porque eu já vi vários vídeos de pessoas que preparam massa de pizza, que mexe essa massa por meia hora, 20 minutos, 40 minutos, gente que pega a massa, estica com as mãos como se fosse uma massa de macarrão. Não precisa disso. Para preparar uma boa massa de pizza, bastam alguns minutos, realmente são 5, 6 minutos no máximo. Tem essa parte inicial onde você vai misturar os ingredientes com a colher. Uma vez que a água for totalmente absorvida, aí depois você vai ver mais na frente, e eu começo a mexer um pouquinho com as mãos, mas realmente não precisa fazer força, não precisa passar horas esticando, alongando essa massa, não tem essa necessidade, porque, como falado antes, nesse momento a massa glutínica já começa a se formar, as bactérias começam a fazer o próprio trabalho de fermentação da massa.
Pronto, chegou a hora que nesse momento eu coloco o óleo, o azeite, depende daquilo que você tem. Se tem um azeite, é melhor utilizar o azeite. O azeite de oliva dá um aroma mais especial na massa da pizza. Então, se você tem azeite, eu aconselho utilizar o azeite. Se você não tem o azeite, qualquer óleo pode ser utilizado, o óleo que você tem em casa, seja o óleo de girassol, óleo de soja, depende do óleo que você tem, pode ser utilizado. Quantidade de óleo eu coloco mais ou menos, eu coloco indicativamente mais ou menos uma colher de sopa de azeite ou de óleo. Aí começa a mexer com as mãos, de baixo para cima, de vez em quando eu giro essa massa, eu tento imitar os movimentos da máquina amassadeira, amassando com a mão e girando o recipiente com o outro. Contemporaneamente eu giro o recipiente com a outra mão. No caso aqui eu falo imitando os movimentos das amassadeiras, mas na realidade as máquinas, as amassadeiras, as planetárias, as batedeiras planetárias, elas imitam, são elas que imitam o movimento que faziam as mulheres quando preparavam a pizza manualmente. Eu gosto, quem acompanha o canal sabe que eu gosto de fazer as coisas no máximo da forma manual possível. Eu tenho amassadeira, tenho batedeira planetária, tenho vários tipos de equipamentos profissionais ou semi-profissionais, mas eu gosto de fazer no máximo possível tudo manual. Primeiro porque tenho um prazer de preparar qualquer tipo de comida, qualquer tipo de receita manualmente. Segundo porque muitas pessoas não têm esses equipamentos em casa, então como tudo primeiro sempre nasceu de forma manual e os equipamentos foram inventados depois para facilitar a vida do ser humano, tem como preparar tudo de forma manual. Então, principalmente para preparar uma massa de pizza, é muito prazeroso você preparar com as mãos, e principalmente com as mãos você consegue sentir e acompanhar a evolução da preparação da massa. Isso aí realmente são máximo 7, 8 minutos. E pode deixar do jeito que está, porque aqui eu vou cobrir. Porque o que acontece? A consistência depois, no tempo em que a massa vai descansar, em que a massa vai amadurecer, ela vai desenvolvendo uma consistência diferente. E aqui nesse caso, eu estou cobrindo com um pano de cozinha. Essa aqui vai para a primeira fase de amadurecimento, ela vai descansar por mediamente 3 horas. Isso aí depende também da temperatura, volto a dizer, depende também da temperatura que tem na cozinha da sua casa. Se a temperatura for um pouco fria, provavelmente vai preparar de 1 hora, 2 horas a mais. Se a temperatura for em torno mediamente de 18, 20 graus, 22 graus, esse aí é o tempo em que a massa tem que descansar na primeira fase. 3 horas de descanso, eu geralmente coloco ela no forno desligado. Deixo o forno desligado fechado, vou cobrir com um pano de cozinha e deixo no forno de cozinha desligado. Mas se você tem em casa outro lugar que seja fechado, que seja um pouco abafado, porque isso ajuda a proliferação das bactérias e a fase de fermentação da massa. Vamos para frente. E aqui chegamos na segunda fase. Eu tomo um pouco de água. Então aqui chegamos na segunda fase de fermentação. Ou seja, na segunda fase de amadurecimento. Aqui eu vou dividir as porções e vou colocar a massa para descansar mais um pouquinho.